Boa noite novamente, aí a partir dos nossos estúdios do Porto, especialista em fiscalidade. Como é que estas associações, com apenas 6 artigos, que ainda por cima dizem que trabalham com empresas de natureza privada, com fins lucrativos, conseguem pulverizar-se com esta facilidade no Portugal de hoje? Sandra, conseguem porque o Estado permite. Infelizmente, todos estão pouco esclarecidos, nomeadamente a Sra. Ministra e todos os intervenientes hoje no debate. E é preciso explicar que nós, desde 2007, que temos um regime chamado a Constituição Imediata de Associações. Mediante este regime, quaisquer 2 cidadãos se podem dirigir a conservatórias de registro comercial localizadas em todos os distritos do país, e há distritos, nomeadamente o de Lisboa, em que existem diversos balcões, em que 2 pessoas, 2 cidadãos, podem constituir num único dia, pelo módico preço de 300 euros, uma associação sem qualquer controle sobre a nomeação dos órgãos sociais, nomeadamente a direção, o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral, e no próprio dia é-lhes fornecido uma certidão dos estatutos constitutiva da associação e o número de identificação de pessoa coletiva para poderem, pressupostamente, exercer fins sociais. Será o caso concreto desta entidade. Neste caso, nós descobrimos esta semana que esta associação já não era a primeira associada à Embrace Future, ou seja, já houve 4 projetos de 4 associações. Estamos nós agora a supor, naturalmente, as autoridades terão de investigar, que, eventualmente, dada a concomitância das pessoas envolvidas e das datas e as associações entre os intervenientes, estaríamos a falar de associações criadas apenas para uma finalidade, que era servir essa empresa. É possível criar associações, deixar de as ter, passar a outra? Como é que pode funcionar, no fundo, esta teia encalacrada de associações que servem os propósitos de alguém que quer, com fins criminosos, obter ganhos? De facto, é possível serem criadas diversas associações com fins criminosos com uma enorme facilidade, sem qualquer controle. E porquê é que isso acontece? Porque nós, desde 2007, no âmbito do regime da Constituição Imediata das Empresas, denominada pelo próprio Estado o regime de associação de empresas na hora, não há qualquer crivo de controle pela entidade que até 2007 o fazia, que era o Ministério Público. Ou seja, nós tínhamos um regime na nossa legislação civil em que qualquer Constituição só se podia constituir mediante o crivo e o controle de um notário público, que submetia oficiosamente os estatutos das associações para o Ministério Público e que posteriormente eram publicadas em Diário da República, na 3ª série e no jornal mais lido da região. A partir de 2007, dentro do enquadramento do país de facilitismo burocrático, temos agora a possibilidade de estar confrontados com diversas associações que tenham um fim absolutamente diverso do que seja a beneficência social e fazer chegar dinheiro àqueles que são os mais necessitados. E como é que se resolve então o problema? Voltando à burocracia anterior, da dificuldade que existia, não estaria o país aí, nesse caso, também a voltar um pouco atrás e a fazer um percurso eventualmente contrário à modernização administrativa? Porventura não, Sandra. Se consultarmos a internet, no portal do Ministério da Justiça, ainda hoje fiz essa consulta, verifica-se que é possível constituir uma sociedade e que seja permitido que 2 pessoas que constituíram essa associação, não tenham a obrigatoriedade de fazer inscrição junto das Finanças e da Segurança Social e é-lhes conferido um prazo de 90 dias para efetuarem a comunicação dos órgãos sociais e daqueles até que são os legais representantes da associação. Por isso, até podemos estar confrontados com um vasto número de associações para os quais nem sequer existem órgãos sociais nomeados. E ninguém controla estas associações de todo. Por exemplo, as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, estão todas, os seus processos, registados no Instituto de Camões. Se eu hoje quiser ir consultá-los e saber os registros de contas que têm, estão lá todos disponíveis. Em relação às associações, não há nenhum instituto público, nenhum organismo que concentre esta informação? Bem, nós temos que esclarecer e distinguir. Em primeiro lugar, nós temos associações com estatuto de utilidade pública. Essas associações são controladas e é um controle efetivo pela Presidência do Conselho de Ministros. Nós temos as instituições particulares de solidariedade social,
são controladas de forma assertiva pela Segurança Social e com enormes melhorias nos últimos anos relativamente ao controle da prestação de contas. Temos as organizações não governamentais que têm o controle e o crivo do Instituto de Camões. Todavia, para todas aquelas associações que não tenham este tipo de cariz, nomeadamente que era o caso destas? Nomeadamente o caso desta aqui, cujos estatutos que foram exibidos são precisamente os estatutos que estão disponibilizados neste mecanismo de associação de empresa na hora, este tipo de associações deveriam ser controladas por quem? Em primeiro lugar, pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público só vai fazer um controle quando acontecem as situações anómalas, como aquela que hoje aqui é relatada na reportagem. Por outro lado, qual é que é o outro organismo que deve efetuar o controle? O Ministério das Finanças. Sendo que o Ministério das Finanças faz um controle para fins da arrecadação de receita fiscal por associações que exercem atividades, por vezes, no âmbito comercial. Ou seja, não existem obrigações de prestar contas pelas associações, nomeadamente por aquelas que tenham ou supostamente tenham um volume de rendimentos inferior a 150 mil euros, como porventura será o caso. Paulo, de qualquer das maneiras, nós sabemos aqui que o MAI tem a função de dar as licenças para todo o país. Ouvimos a Ministra dizer que estas licenças foram dadas para estes expeditórios durante 20 anos, praticamente 20 anos, de forma irregular. Convenceu o argumento de que tudo isto se deveu a uma falha provocada pela dificuldade de cumprir a lei? Esta justificação é admissível para um organismo que tinha uma lei que dizia expressamente que os expeditórios só podem durar 7 dias? Bem, o que eu gostaria de referir sobre este aspecto, e pelo que foi referido pela Sra. Ministra, tem a ver com os requisitos de idoneidade. Poderia ser possível ao Ministério da Administração Interna solicitar comprovativos, por exemplo, de certidões atestando inexistência de dívidas à Segurança Social, inexistência de dívidas às finanças, comprovativos de nomeação dos órgãos sociais desta ou de qualquer outra associação. Se foi feito ou não, não sei, mas, por exemplo, para esta associação recentemente constituída, sem qualquer histórico, sem qualquer conhecimento quem é que são os seus legais representantes, porventura deveria ser apertado o crivo e poderiam ter sido solicitados estas certidões e estes documentos para que o Ministério da Administração Interna pudesse aferir... Mas a Ministra diz que isso tudo não está previsto na lei. Pedir comprovativos, pedir fiscalização prévia, pedir controle da idoneidade previamente, a posteriori na prestação de contas, que nada disso está previsto e só por isso é que agora vai alterar a lei. Mas repare, se temos uma lei que prevê a possibilidade de criação de associações em poucas horas com este facilitismo, se o Ministério da Administração Interna atribui licenças para efetuar peditórios, conforme aqui ouvimos hoje, então estaremos perante um alarme social possível de estarmos perante, por supostamente a efetuar benefício social dando donativos, quando eles nunca vão chegar verdadeiramente aos mais necessitados. Daí que, necessariamente, o Governo e os diversos ministérios envolvidos deverão estudar aquilo que está a acontecer e deverão ter soluções rápidas e proativas para que seja reposta aquilo que é a confiança dos cidadãos no sistema de solidariedade e nas leis do país.